pessoal, sejam muito bem-vindos. Está começando agora mais um vídeo aqui do canal Coleção em Resenha. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse personagem aqui que eu gosto muito, que é o Gaston Lagaffe. Quem é o Gaston Lagaffe? Como que tá essa edição aqui que eu vou mostrar pra vocês? Da onde surgiu esse personagem? Quem é seu criador? Você vai descobrir agora. E antes de mais nada, aquele recadinho bem rápido. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Aqui a gente fala de muitas histórias em quadrinhos de várias partes do mundo inteiro, tá bom? E já deixa seu like agora no começo do vídeo, que senão você pode acabar se esquecendo. Ativa o sininho para receber todas as notificações do YouTube e saber de tudo que acontece por aqui, tá bom? Vamos lá, pessoal, então, quem que é o Gaston Lagaffe? O Gaston Lagaffe, ele é um personagem criado pelo André Franquin, né? Ou no francês ali, o André Franquin. Quem que é esse André Franquin, né? Ele é um dos caras, ele é muito genial, ele é belga e ele foi o que deu vida, particularmente dizendo assim, para esse personagem aqui, ó, o Spirou. O Spirou não é a criação do Franquin ali, mas quando ele assume o personagem, ele cria toda uma gama de outros personagens para acompanhar essas histórias. E então ele acaba se tornando muito famoso. E aí ele dá luz a vários outros personagens, como o Marsupial, o próprio Gaston Lagaffe. Ele também tem uma temporada ali em... acho que agora eu não lembro o nome, acho que é Ernesto e Pompom. Eu vou colocar aí pra vocês se eu não estiver enganado, tá bom? Mas o Franquin, ele é muito criativo e ele cria vários personagens e um deles, então, acaba sendo o Gaston Lagaffe. O Spirou e Fantasia a gente já tem aqui no país, lançados pela série SP Editora, várias edições, não continuou com a série, mas a gente já tem alguma coisa do Franquin pra gente poder entender um pouquinho como é ele. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês esse personagem aqui. A gente vai virar a câmera de ângulo aqui e eu vou mostrar essa edição pra vocês e a gente vai conversando um pouquinho sobre isso daí, tá bom? Vamos lá? Tá, então pessoal, aqui o Gaston Lagaffe, essa edição aqui, bem bonita, para falar a verdade, é uma edição da Panini, tá bom? É uma coleção chamada Série Ouro, os clássicos da banda desenhada, é uma edição lusitana, eu quero dizer, é uma edição de Portugal. Lá eles lançavam essas coleções aqui, se eu não estou enganado, essa coleção vinha no jornal, tá? Vinha junto ali com o jornal. Cada edição dessa era um personagem clássico. Eu tenho mais uma aqui, que é aqui, ó, do Spirou. Vem 3 álbuns aqui compilados aqui dentro. Esse do Gaston também vem mais ou menos 3 álbuns compilados aqui dentro. E lá em Portugal saiu com vários personagens, né? Como até a Turma da Mônica, personagens de super-heróis, assim por diante. Mas essa daqui é do Gaston Lagaffe, né? Então, quem que é o Gaston Lagaffe? Antes de mais nada, o Gaston Lagaffe ele foi criado pelo Franquin, né? Como eu já disse antes. Eu tenho aqui, ó, todas essas HQs aqui são do Franquin, é do Spirou e do Fantasio. Não é personagem criado pelo Franquin, mas ele que acabou dando algo a mais para o personagem ali, criou todo uma gama de personagens em volta dele e ele ficou muito conhecido por isso daqui. E em certo momento o Franquin ele cria o Gaston também. E quando que se dá isso, né? Eu vou mostrar para vocês aqui. No início da edição tem algumas informações. Eu vou olhar diretamente daqui, tá? Mas essas informações estão na internet, aí é muito fácil de encontrar. O Gaston, ele foi uma ideia que ele deu aqui para esse Ivan Delport, que era então o diretor da revista Spirou, que era para criar um personagem sem emprego, que não tinha qualidades e que ficava sem fazer nada, né? Então, ele cria o Gaston que ele, por não ter o que fazer, vai trabalhar nas revistas Spirou, né? Então, a revista Spirou era a revista que publicava as histórias do próprio Spirou aqui também. Então, olha que interessante, que sacada genial. O personagem Spirou aqui, então ele tinha suas aventuras que eram publicadas dentro de um jornal chamado o Jornal do Spirou. E o Gaston seria esse personagem que iria trabalhar nas edições ali da revista Spirou, né? Isso aconteceu lá no ano de 1957, se eu não estou enganado, tá bom? É, isso mesmo, 1957. Mas a ideia do Gaston
Para quem já leu ali a HQ chamada Los Gringos Locos, eu falo Los Gringos Locos porque eu li em espanhol, que é a história do Franklin, do Gigi e do Maurice, que é o criador ali do Lucky Luke, que eles fazem uma viagem para os Estados Unidos, que eles querem criar histórias em quadrinhos lá. Não acaba dando muito certo, mas eles viajam muito tempo lá. E vocês podem dizer ali que tem uma informação que diz que possivelmente ele criou o Gaston ali quando ele estava no México, né? Então o Gaston, ele tem alguns desenhos antigos dele com aquelas roupas típicas mexicanas, aquele sombreiro, que o Gaston é meio dorminhoco, então ele tem algumas ilustrações dessas que podem dar indício de que ele teve essa ideia primeiro ali. Muito bem, então lá em 1968, o Franquin já conta com a ajuda de outro desenhista ali, o Gideon, né? Então ele acabava arte finalizando muitas vezes ali os desenhos do Gaston. Vamos lá então. O Gaston, ele é um personagem que ele é dorminhoco, atrapalhado e ele é inventivo. Então ele vai trabalhar ali nas edições do Puyi, no jornal do Spirou, e ele sempre está pensando em criar coisas. Então ele nunca faz o serviço que é para ele fazer, mas ele sempre está inventando alguma engenhoca, alguma coisa. Então o serviço dele aqui nas edições do Puyi é ele organizar o correio, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui alguma cena onde mostra que ele deixa o serviço dele todo acumulado. Aqui, né? Então, não, essa não. Enfim, o Gaston, ele sempre está dormindo no trabalho, né? Às vezes ele quer ajudar as pessoas, ele vê algum problema, aí ele quer fazer alguma coisa para melhorar aquela situação, mas acaba só atrapalhando. Ele trabalha ali com o Fantásio muito estressado, porque o Fantásio é aquele trabalhador ávido, que cheio de detalhes e de regras e assim por diante, e o Gaston é completamente o contrário, então ele sempre tira o Fantásio do sério, e o Fantásio sempre tentando fazer com que o Gaston seja aquele trabalhador exemplar, e nunca dá certo, né? O Fantásio sempre se dá mal, né, nessas trapalhadas do Gaston. E o Gaston no início aqui, ó, vocês podem ver que o traço dele era bem mais simplificado do que ele viria a se tornar no futuro. Tá vendo aqui a diferença? Vou colocar aqui, ó, do ladinho para vocês verem, ó, a diferença de um para o outro aqui. Então aqui o Gaston original no começo e aqui mais ele no futuro. As piadas aqui são gags, né? São piadas mesmo, muitas vezes de uma página ou de aqui, ó, duplas, né? 2 linhas de tiras, então era uma gag. Só que existia uma certa sequência, porque às vezes essa piada, ela continuava e continuava. O que eu quero dizer com isso? Que nem essa daqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Nessa página. Então ele passa por aqui, compra uma castanha, né? Que eles chamam de noz, né? E tem a piada aqui que ele derruba todo uma infantaria aqui, eu não sei como é a palavra certa, de soldados, né? Beleza, mas a piada não acaba por aqui, porque ele leva as nós pro escritório. Aí tem outra piada lá, tá vendo? Ele tenta quebrar a noz, machuca o pé, não dá certo, ele coloca na porta, ele rebenta a porta. Então, é outra piada. Aqui daí tem mais outra piada, de novo, sobre a castanha. Por quê? Porque ele comprou essa castanha e ele levou para o escritório, ele continuou comendo ela assim, e vai tendo várias piadas dentro do escritório com essa questão da castanha, até transformar em outra coisa. E assim por diante. Ele sempre vai tendo alguma outra gag relacionada a alguma coisa que ele fez, às vezes 4 páginas atrás, e ainda vai ser relembrada lá na frente. O Spirou aparece muito aqui, porque o Spirou também trabalha lá no escritório, né? É bem engraçado, tá? Bem engraçado mesmo. Quando você engrena, você não consegue parar, porque é muito divertido de você ver as trapalhadas. Olha aqui uma das engenhocas dele, ó. Ele resolve fazer uma guitarra elétrica, né? Só que ele faz elétrica mesmo, né? Tá vendo que ele tá colocando na tomada ali e vai tomar um
baita choque ali, né? Então, outra piada aqui do Gaston. Chega a um certo ponto que o Franquinho ele começa a fazer essas caretinhas aqui, ó, de Gaston em cima de cada piada. Tá vendo? E uma é diferente da outra, é sempre uma expressão diferente. É como se fosse uma assinatura, né, do Franquinho. E é muito legal, porque não se repete. É bem diferente mesmo aqui, ó. Cada um olha, ele tá dormindo, ele tá rindo, tá mostrando a língua. É bem legal isso daqui. Outra piada recorrente do Gaston é que tem sempre um empresário que vai até as edições do Puyi ali, no jornal do Spirou, porque ele quer fechar alguns acordos. É o senhor Messmaker. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Só que toda vez que ele chega lá, o Gaston acaba fazendo alguma atrapalhada com esse senhor. Não é de propósito, mas sempre acontece. É tipo quando, para quem assiste Chaves, quando o senhor Barriga chega lá na vila, o Chaves recebe ele com uma pancada, né? É sempre assim. Então aqui a piada, ó. O senhor Messmaker lá, ele vem para assinar uns contratos na Dupuy. E a piada aqui é que o Gaston tinha feito, então, um molde dele de látex e o cara acha que é uma pessoa de verdade, tá falando com ele, não responde e ele vai embora sem assinar os contratos, dizendo que nunca mais volta lá. O fantasma fica louco, quer matar o Gaston. E essas piadas com esse Sr. Messmaker sempre acaba voltando, porque ele sempre, depois que passa a raiva, resolve, não, eu vou lá dar mais uma chance e vou assinar lá os contratos com o pessoal. Mas o Gaston sempre dá um jeito de ferrar com tudo, mesmo ele não querendo. O Gaston depois, mais pra frente, ele vai adquirir... aqui a piada que eu falei sobre o correio, né? O correio ele deixa sempre acumulado e não faz o serviço dele. Mais pra frente o Gaston vai adquirir 2 pets. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que é uma tipo de uma gaivota muito louca e um gato. Aqui, ó. Vamos lá. Cadê? Aqui. Ele tem esse gato aqui, que é realmente o capeta. Faz o inferno pra todo mundo. E essa gaivota maluca aqui, que sempre tá atacando o pessoal do escritório também. Então tem sempre muitas piadas engraçadas relacionadas a esses dois personagens. Outro detalhe bem interessante aqui é esse carro que o Gaston tem. Então, vocês podem ver que é um carrinho bem antigo, é um Ford muito antigo, eu não lembro o ano dele. Mas é divertido que o Gaston sempre faz umas engenhocas com o carro, para o carro ficar melhor, mais rápido, assim por diante. E sempre o tiro sai pela culatra. Vocês vão ver aqui muitos easter eggs de outros personagens que eram produzidos pela Dupuy. Então vocês estão vendo aqui, ó, o Bill, que é o cachorrinho lá do Bully Bill. Tem a Natasha aqui. Aqui do outro lado tem um Smurf, né? E aqui embaixo eu não tenho certeza quem que é. Tá aqui. Mas vocês sempre vão ver, quem manja aí de histórias em quadrinhos europeias vai acabar vendo vários easter eggs bem legais. Essa edição aqui conta aqui, ó, com 208 páginas. Como eu disse antes, é da Panini, né? Da Panini Comics. Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar o tradutor aqui. Não encontrei o tradutor aqui, tá bom, gente? Mas essa edição aqui eu acabei comprando aqui, tradução. Pedro Miranda, tá bom? Eu encontrei ali no Mercado Livre, e no Mercado Livre você encontra algumas edições do Gaston, principalmente em inglês ou francês. Você também vai encontrar ali na estante virtual e também na Shopee. Vamos fazer uma campanhazinha aí para que alguma editora traga esse personagem que é muito divertido. Fica aí então a dica, Gaston Lagaffe e as suas engenhocas e trapalhadas. E aí pessoal, gostaram então de conhecer o Gaston Lagaffe? Eu particularmente gosto muito desse personagem. É um personagem muito divertido, você dá boas gargalhadas aqui, lendo as peripécias dele, as trapalhadas que ele causa, as engenhocas que ele cria e inventa e assim por diante. Pena que nenhuma editora ainda não publicou no país. Eu digo ainda porque a gente não pode perder a esperança, né? Dá pra gente fazer aquela campanha aí para que alguma editora venha trazer esse material aqui para o país. Pode ser encadernado,
em tipo ônibus aí, não importa, mas que esse material ainda venha a ver a luz do dia aqui no Brasil, né? Até mesmo porque a gente está precisando um pouquinho mais desse humor mais clássico, um humor mais inocente, para que é um quadrinho para todas as idades, né? Então seria ótimo para a gente poder iniciar novos leitores ainda na infância aí para esse mundo aqui das histórias em quadrinhos. Tá bom? Muito obrigado se você assistiu até aqui o vídeo. Já deixa seu like se você acabou esquecendo de deixar lá no começo. Eu vou deixar alguns links aí na descrição, talvez para você conhecer um pouquinho mais sobre esse personagem. Também vai ter o link da Amazon para você estar podendo aí adquirir seus quadrinhos ou outra coisa que você se interessar. Mas se fizer usando então o link do canal, você vai estar ajudando muito aqui ao nosso canal, tá bom? Então, muito obrigado se você assistiu o vídeo até o momento. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.